RCP Notícias. Horas em Cabo Verde. Seja bem-vindo a este jornal. Começamos com os títulos. Cabo Verde integra a partir de hoje Grupo Acelerador Global das Nações Unidas sobre Trabalho e Proteção Social. Uma distinção para o país, disse o primeiro-ministro, que escolhe o emprego e o trabalho digno como prioridades a acelerar com a iniciativa. Exportações e importações de Cabo Verde aumentaram em 2023. Balança comercial continua desfavorável. Iné é escolhida para liderar a segunda fase do projeto que visa criar centros de referência em censos com coleta eletrónica de dados em África. É um dos principais resultados do seminário de divulgação do projeto que termina hoje na praia. Cabo Verde prepara jogo de amanhã contra a África do Sul com confiança na vitória. Há avanços nas negociações entre a SINDEP e Ministério da Educação, diz presidente do sindicato, que aponta o próximo encontro como a última tentativa para se chegar a entendimento sobre a nova tabela salarial. O Programa Alimentar Mundial apela ao desbloqueio de ajuda urgente no Sudão. Vamos ao desenvolvimento, seja bem-vindo. Cabo Verde é um dos países que, a partir de hoje, integram o Grupo Acelerador Global das Nações Unidas sobre Trabalho e Proteção Social. Trata-se de um mecanismo que, acredita o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, vai ajudar o país a concretizar alguma das ações centrais da agenda de governação. Emprego, trabalho digno, redução e eliminação da pobreza extrema, que estão no centro das nossas preocupações e no centro da nossa agenda. Eu quero dizer que a escolha de Cabo Verde para este acelerador global é uma distinção, porque são poucos países escolhidos e são poucos países elegidos para este programa, e dá uma distinção internacional e coloca foco também relativamente a outros parceiros para juntos reforçarmos toda a ação, quer de financiamento, quer de assistência, para podermos atingir esses grandes objetivos que temos como prioritários e que vão ao encontro daquilo que é também a expectativa e a necessidade do país. Necessidades que, reitera o primeiro-ministro, passam também pela erradicação da pobreza extrema daqui a 2 anos e pela promoção do trabalho digno. Quer dizer, bem remunerado nas condições do país, a redução de uma forma efetiva da precariedade laboral, também daquele trabalho realizado por muitas mulheres de baixo rendimento, muita precariedade, há muita atividade informal. Tudo isto está integrado dentro dos nossos propósitos e estaremos com este suporte adicional em condições de reforçar a ação e reforçar os resultados. Necessidades que, reitera o primeiro-ministro, passam também pela erradicação da pobreza extrema daqui a 2 anos e pela promoção do trabalho digno, coordenada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Esta iniciativa das Nações Unidas visa fomentar a recuperação do emprego e a criação de pelo menos 400 milhões de postos de trabalho decentes em todo o mundo. As áreas prioritárias são os cuidados e as economias verdes e digital. E o primeiro-ministro reiterou hoje de viva voz a necessidade do reforço do diálogo para se evitar o extremar de posições na Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, como a anunciada saída da Comissão de Mali, Burkina Faso e Níger. O chefe do governo cabo-verdiano diz que as soluções devem ir no sentido de estabilizar o problema. Se isso é um problema, de facto, temos 3 países que já declararam a saída da CEDEAO. É claro que há toda uma movimentação diplomática no sentido de garantir que pelo menos possa haver
negociação, possa haver bom diálogo para evitar situações extremas. Isto é uma função da Comissão da CDAO, mas também dos países, dos chefes de Estado, chefes de governo que fazem parte da nossa Comissão, para encontrar soluções que estabilizem este problema. A retirada desses 3 países vai ser abordada no decurso da sessão extraordinária da Assembleia Parlamentar da organização, que começa segunda-feira próxima em Fritão, Serra Leoa. Orlando Dias, que lidera o Grupo Nacional, que representa Cabo Verde, concorda que o reforço do diálogo sugerido pelo governo é a via correta e absorve a proposta do Presidente da República sobre a necessidade de um debate sobre o desempenho da CDAO, que deve, segundo José Maria Neves, deixar questões como paz e segurança na esfera da União Africana e regressar à vocação inicial, isto é, a integração económica da região. Uma questão que pode ser debatida, é evidente, assim, temos reformas e ver qual é o melhor caminho de reforçar a sua integração económica, sobretudo. Só que as questões ligadas à paz e segurança também têm a ver com questões económicas, então não é fácil separar essas questões todas, mas creio que a via de diálogo, estou de acordo com o Presidente, com o Governo de Cabo Verde, que a melhor via é a via pacífica de diálogo para que, digamos, esses países voltem a ser membros de pleno direito da CDAO. É a ideia de quase todos os deputados, a ideia dos países também outros da CDAO, e todos nós estamos convencidos que é uma questão de tempo que depois voltarão a fazer parte da CDAO esses países. Presidente da Comissão da Saúde do Parlamento da CDAO, o deputado do MPD, Orlando Dias, revela que a Assembleia Extraordinária é antecedida de um seminário que termina hoje sobre a exploração ilícita de minérios e as medidas necessárias para o seu combate. Dados provisórios do comércio externo relativos ao ano de 2023, publicados hoje pelo INE, indicam que as exportações de Cabo Verde em 2023 totalizaram 5.590.000 contos, correspondendo a um decréscimo de 574.000 contos, 11,5% face ao ano de 2022. A Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 94,1% do total das exportações cabo-verdianas. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 59,7% no ano de 2023, aumentando 5,0 pontos percentuais face ao ano de 2022. No ano de 2023, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas, que lideram o ranking com 73,7%, os vestuários, que ocupam o segundo lugar com 9,5%, e os calçados, que ocupam a terceira posição com 5,7%. As importações também aumentaram 4,8% face ao ano de 2022. As importações de Cabo Verde registaram um acréscimo de 4,8% face ao mesmo período, portanto, do ano de 2022. O continente europeu manteve-se como o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 68,6% do montante total, contra 67,8% do ano transato, seguido da Ásia e Oceania com 14,9%, da América com 12,8%, África 1,7% e o resto do mundo com 1,9%. Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde com 41,4% do total, seguido da Espanha, Estados Unidos da América e China. Os 10 principais produtos importados atingiram 54,2% do montante total das importações de Cabo Verde, contra os 54,8% alcançados por esses mesmos produtos no período homólogo. Os produtos mais importados foram combustíveis, com um peso de 14,8%,
e reatores e caldeiras com 6,1%. Dados provisórios do comércio externo do INE indicam ainda uma diminuição das reexportações em 14,9% comparativamente ao período homólogo. No período em análise, isto é 2023, o déficit da balança comercial aumentou 4,4% e a taxa de cobertura diminuiu em 0,4 pontos percentuais. Falando no Instituto Nacional de Estatísticas, o INE tem estado a inovar em termos de utilização das novas tecnologias para a recolha de dados, tendo sido o primeiro país africano a utilizar dispositivos móveis para a recolha de informações junto da população, frisa o vice-presidente do Conselho Diretivo do INE, Fernando Rocha, que garante que o Instituto está disponível para ajudar outros países africanos na coleta de dados eletrónicos para a realização do censo populacional. Informação recolhida esta manhã no encerramento do seminário de divulgação do projeto que termina hoje na cidade da Praia. Jornalista Maria José Macedo. Com o objetivo de divulgar o projeto Centro de Referência em Censos com coleta eletrónica e dados em África, estiveram neste seminário representantes de Cabo Verde, Brasil e Senegal para juntos apresentarem os avanços tecnológicos e identificar potenciais parceiros para se juntar aos 3 países que já fazem parte do Centro de Referência, frisa vice-presidente do Conselho Diretivo do INE, Fernando Rocha, que aponta a necessidade de Cabo Verde encontrar um parceiro para cobrir a região anglófona. E um outro objetivo também atingido com o seminário foi de identificar um país também que poderá integrar os centros de referência e que fala inglês, porque neste momento não temos nenhum país para cobrir os países que falam inglês. Temos Cabo Verde, que cobre os países que falam português, temos o ANCD do Senegal para a região francófona. Infelizmente não temos nenhum país para cobrir a área anglófona. Portanto, durante o seminário conversamos com Egito e Nigéria e ver a forma como poderão integrar o projeto. INE, segundo o seu vice-presidente, está disponível para ajudar outros países africanos na coleta de dados eletrónicos para a realização de censo populacional. Já identificamos alguns países que vão precisar do apoio do centro, como são o caso da Guiné-Bissau, de Moçambique, Angola e São Tomé, que vão realizar agora os seus censos, uns agora neste ano e outro no próximo ano. Portanto, acreditamos que vão precisar de apoio do centro. Pedro Pinheiro, analista do programa do FUNUAP no Brasil, lembrou que a ideia do seminário era partilhar as novas metodologias e novidades tecnológicas dos países na realização de operações censitárias e, neste aspecto, apontou Cabo Verde como uma referência na região africana em matéria de coleta eletrónica de dados. A primeira fase do projeto ela usava a metodologia que o IBGE desenvolveu em 2010. Essa metodologia ainda é robusta, mas a gente tem novas corporações. Então a ideia era apresentar o estágio que cada um desses institutos aplicou no seu censo, para outros países interessados e assim criar um espaço de troca, entender o que eles são capazes de absorver. Aponta algum desafio que Cabo Verde precisa melhorar? O que eu pude ver do estágio de avanço tecnológico e metodológico da realização do censo, Cabo Verde é um país de referência. Esta iniciativa acontece desde 2016. A ideia inicial era que IBGE do Brasil compartilhasse com o nosso país e Senegal a metodologia de coleta eletrónica de dados para a realização de censo. A primeira fase aconteceu de 2016 até 2019. Agora, nesta segunda fase, o objetivo é que Cabo Verde e Senegal sejam protagonistas na iniciativa de compartilhar as metodologias aprendidas com o Brasil com outros países africanos, criando assim um grande centro de referência para a coleta de dados para a realização de censo populacional. E o primeiro-ministro comentou hoje a subida de 4 pontos de Cabo Verde no índice de percepção da corrupção da ONG Transparência Internacional. Ulisses Correia e Silva considera importante esta classificação para a projeção do país junto aos parceiros internacionais. Bom, é a melhor classificação de sempre de Cabo Verde. Se trata de um posicionamento importante para o país, que é a percepção, mas para além da percepção, o elemento de confiança que Cabo Verde projeta na sua relação com os seus parceiros, com os investidores, a boa governança. Isto é importante que consigamos manter este país com níveis
baixos de corrupção e com elevados níveis de transparência. Cabo Verde passou de 60 pontos em 2022 para 64 em 2023. A Transparência Internacional destaca o facto do país ter aprovado recentemente uma lei para criar uma plataforma online para os operadores judiciais a fim de reduzir atrasos e processos pendentes. Na comunidade dos países de língua portuguesa, Cabo Verde é o mais bem avaliado, ficando inclusive à frente de Portugal. Na região da África subsaariana, Cabo Verde é o segundo país com menor percepção de corrupção da região, ficando atrás apenas das Seychelles, que tem 71 pontos. E hoje é Dia Mundial das Zonas Úmidas. A propósito, a Rádio de Cabo Verde conversou com algumas ONGs na área que consideram que as zonas úmidas do país não têm merecido a atenção que precisam, em parte por dificuldades no acesso ao financiamento devido à falta de pagamento por Cabo Verde as cotas no âmbito da Convenção Ramsar sobre zonas úmidas de importância internacional. Os detalhes para conhecer com a jornalista Joana Lopes. Zonas úmidas e bem-estar humano é lema deste dia, é lema deste Dia Mundial das Zonas Úmidas, efeméride, para lembrar que essas grandes maravilhas da natureza, enquanto sistemas perfeitamente equilibrados, desempenham funções absolutamente vitais para o homem e para a natureza. Em Cabo Verde, nas palavras do presidente da ONG ambiental Bios.cv e membro da Lantuna, Samir Martins, a barragem de Poilão, outrora, era apontada como um exemplo dessa ligação entre o bem-estar humano e esses ecossistemas. Exato ali em relação das zonas úmidas com os humanos, por isso que é o seguinte, as zonas úmidas, a pessoa se lembra, quando a barragem tinha que ser máximo, tinha água, produtos agrícolas diminuem o preço bastante. Antigamente era raro, tinha morango. Mas depois que as zonas úmidas de barragem de Pelão que funciona em pleno, o morango fica acessível para quase todo mundo, nas Cabo Verde, entende? Então, aquilo tem a vantagem de zonas úmidas, não pode ser nas espécies selvagens, mas também não precisa ter vantagem na agricultura, por exemplo. Não é estilo de vida, foi um maranhão de benefícios que beneficia para o humano. Lagoa de Pedra Badeja em Santa Cruz, Ilha de Santiago e Lagoa de Boca de Ribeira, na Boa Vista, são apontadas pelo doutor em Biologia, vertente Conservação Marinha, como zonas úmidas onde se verifica desaparecimento das espécies devido a fatores antrópicos e, por outro lado, a falta de uma gestão eficaz. Vai na zona de Lagoa de Pedra Badejo, que é a lagoa mais grande, é pensado para sofrer de destruição ou entulhos do interior de Santa Cruz. Ela deixa que algumas espécies desaparecem, espécies nativas das umidades, por exemplo, o jalunga. Jalunga era uma espécie que tinha nas zonas úmidas, mas hoje em dia é um plano. Já que tem na mar. Na Ribeira de Rabil, lá na Boa Vista, são as maiores, mas lá é uma zona rica em camarões. Com algumas atividades humanas naquele verde, que esse camarão hoje em dia é raro, encontra que as espécies desaparecem. Se não vai na Ilha de Maio, na ilha de Porto Inglês, lá, a nível de atividade de conservação, só está bem melhor que a nível de Pedra Badejo na Santiago. Então, nós também na Cabo Verde pensar um bocadinho menos na holofote de conservação que outra biodiversidade. É que fica complicado conseguir financiamento para a conservação quando o país não assume parte das suas responsabilidades enquanto signatário da Convenção de Ramsar, explica um dos autores do livro Zonas Úmidas em Cabo Verde, Samir Martins. Os critérios pagam um cote para a Convenção Ramsar. E o que parece que Cabo Verde está cansado, está paga aquele cote. E que ele é mole para nós, porque não quer buscar financiamento. Porque se você paga cote, que ele está com dificuldade não conseguir financiamento para alguma gestão. As zonas úmidas detêm um papel fundamental por absorver dióxido de carbono da atmosfera, o que ajuda a aliviar o aquecimento do planeta. E tentamos ouvir uma reação do Ministro da Agricultura e Ambiente sobre o pagamento ou não das cotas, um compromisso assumido por Cabo Verde na qualidade de país signatário da Convenção de Ramsar, alusiva à conservação das zonas úmidas, mas não foi possível até agora. No entanto, recuperemos aqui uma declaração do Ministro Gil
Gilberto Silva, em que pede a colaboração de todos, desde a sociedade civil às entidades públicas, no esforço de conservação das zonas úmidas que em Cabo Verde tendem a diminuir. Cabo Verde tem poucas zonas úmidas, mas lá onde também temos uma biodiversidade muito concreta e muitas das vezes até, diria, específica, com alguns endemismos, e nós gostaríamos de poder, dentro deste quadro da conservação da natureza, contar com todos, desde as comunidades locais, as organizações da sociedade civil que vêm fazendo um trabalho muito louvável nesta matéria da conservação da natureza, com as entidades públicas, no sentido de nós conservarmos o ambiente tão frágil, a biodiversidade e os ecossistemas frágeis que nós temos no nosso país. Com a tendência para uma maior aridez, reduzir as áreas. Por isso é que nós temos que fazer de tudo para que estas áreas possam ser conservadas, de modo a que nós possamos manter o equilíbrio daqueles ecossistemas. Se pode ser bastante discutível se vai diminuir, de uma coisa podemos ter alguma certeza, muito dificilmente com estas mudanças climáticas vão aumentar. Ministro do Ambiente a apelar à colaboração de todos na gestão sustentável desses ecossistemas frágeis, mas importantes para o equilíbrio da biodiversidade e na vida das pessoas. Uma hora e 21 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A Seleção Nacional de Futebol continua a preparar o jogo de amanhã com a África do Sul, onde vai tentar fazer história, estar pela primeira vez nas meias finais do Campeonato Africano das Nações. O jornalista Moisés Ebra junta-se a nós em direto. Moisés, muito boa tarde. Há confiança entre a nossa equipa nacional, designadamente do selecionador bobista, na vitória amanhã? Sim, muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. A seleção continua confiante e com apenas um pensamento: chegar às meias finais. Durante a conferência de imprensa há uma frase muito forte do selecionador bobista: estamos mais experientes, mais unidos e mais amigos. Quando há felicidade no grupo, a caminhada é mais agradável. Não há dúvida que são palavras muito fortes do selecionador bobista, dando a entender aquilo que vai na alma de todo o grupo, já pensando no jogo de amanhã. O selecionador respondeu a várias perguntas, realçou mais uma vez que respeita a África do Sul, uma seleção que joga bem, mas que Cabo Verde também, com as suas armas, quer chegar às meias finais. Vamos então a um extrato da conferência de imprensa com o selecionador bobista. Não vamos fugir da nossa forma de jogar. Queremos fazer um jogo positivo. Queremos vencer o jogo, mas queremos fazer tudo isso com organização e qualidade. Sabemos do valor da equipa adversária, mas confiamos plenamente nos nossos jogadores e na nossa equipa. Daí que o objetivo é vencer o jogo. Sabemos das dificuldades, mas não vamos fugir da nossa essência, daquilo que temos feito, que é procurar a vitória do início ao fim do jogo. Uma equipa que irá bater-se bem, uma equipa que estará coesa e que lutará do primeiro ao último minuto, pensando em ultrapassar a barreira África do Sul. Também há sempre aquela palavrinha amiga para a população cabo-verdiana. Logan Costa foi o jogador que representou a classe na conferência de imprensa. Ele adiantou também que a África do Sul é um adversário que se deve respeitar, com bons jogadores, mas que a seleção nacional, também todos os jogadores, estão focados no objetivo das meias finais. Para Cabo Verde, Logan deixa também uma frase de confiança. Esperar que nós continuar a dar nos povo alegria, ser mais feliz, nós mais orgulho e não contar que
continue a dar-nos aquele força e aquele moral de fazer digeste dessa competição. Palavras então também de Logan Costa, de campeonato africano, que tem sido um central muito respeitança da África do Sul, o selecionador adiantar que a Cabo Verde é um adversário forte, que foi líder do grupo com 7 pontos, tem jogadores que trabalham na Europa, mas que a África do Sul quer também continuar a fazer um bom campeonato, quer sonhar depois da vitória frente a Marrocos, quer continuar então na senda da vitória. São dados que são lançados na antevisão da partida. Já tivemos também a oportunidade de sair da sala da conferência de imprensa. Fomos então para a zona onde estará a Rádio de Cabo Verde amanhã. Já subimos as escadas, já conseguimos ver o estádio, um estádio alguns cortes nesta comunicação do jornalista Moisés Évora. Acompanhar todos os Agradecimentos a Moisés Évora, então, a dar-nos conta desta conferência de imprensa com o selecionador bubista, a mostrar confiança e respeito também pelo adversário, mas confiança numa vitória amanhã frente à África do Sul. Mas hoje há jogo, há Nigéria-Angola às 16 horas. Muita atenção neste jogo que vai ditar o adversário no caso de Cabo Verde ganhar amanhã a África do Sul. Portanto, será ou Nigéria ou Angola o próximo adversário a enfrentar, já confiante na vitória de amanhã frente à África do Sul. Às 19 horas de hoje, o jogo entre a República Democrática do Congo e Guiné-Conakry. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, revela que as negociações com o Ministério da Educação estão a ter avanços, apontando consenso em torno da redução das pendências. Mas o sindicalista adverte que no próximo encontro ou haverá entendimento sobre a nova tabela salarial ou os professores vão equacionar novas formas de luta. José António dos Reis. Jorge Cardoso indica que o último encontro entre a direção do SINDEP e o Ministério da Educação ocorreu a 19 de janeiro. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores reconhece que tem havido avanços nas negociações, nomeadamente em relação à redução das pendências. Inclusive, portanto, nós temos um draft de memorando de entendimento, onde que, com a revisão do Estatuto, terá uma norma transitória relativamente ao desbloqueio da carreira dos professores, nomeadamente relativamente às promoções, portanto isso consoante o ano de serviço dos professores, para terem promoções automáticas. E, no entanto, o aspecto que ainda não chegamos a entendimento tem a ver com a tabela salarial e, inclusive, a retroatividade do reajuste salarial que nós estamos a exigir que seja com efeito a 1 de janeiro de 2024, Nós propusemos, portanto, o Ministério da Educação, o Governo, um reajuste que vem desde 2016 a esta parte na ordem de 1%. Neste aspecto, ainda não há entendimento, frisa Jorge Cardoso. O sindicalista já solicitou uma nova ronda negocial com o Ministro da Educação e conta fechar as negociações sobre a tabela salarial e assinar um memorando de entendimento o mais breve possível. Esse encontro que estamos a solicitar é para fecharmos esse processo. Ou teremos entendimento ou não teremos entendimento. Não tendo entendimento... Não tendo entendimento, se o governo não recuar, nós partiremos para as formas de luta que os professores entenderem, portanto, assim como tínhamos prometido, mais concretamente nos próximos meses, ou seja, próximo no final do ano letivo. Na altura da elaboração ou efetura das provas gerais, no mês de maio para o 12º ano, e no mês de junho, de nono a
11º. Quanto a uma possível manifestação nacional que o Sindicato Democrático dos Professores, Sindiprof, está a preparar para o próximo dia 12, Jorge Cardoso considera prematuro, tendo em conta as negociações em curso com o Ministério da Educação. O presidente do SINDEP pede que se aguarde pela conclusão das negociações e defende lutas intensas e mais agressivas caso fracassar as negociações. Esperar então para o próximo encontro entre a SINDEP e o Ministério da Educação para vermos como é que vão terminar estas negociações. SINDEP dá um ultimato para que no próximo encontro haja consenso quanto à nova tabela salarial. A água consumida pela população de Achada Fátima, no concelho de Santa Cruz, é de má qualidade, revela uma pesquisa apresentada hoje no âmbito da segunda jornada de iniciação científica de ciências biológicas na Universidade Pública. Um outro estudo também apresentado nesse evento alerta para a poluição do ar causada pelas atividades de exploração na pedreira de Achada de São Filipe, na cidade da Praia. Edneia Barros conta-nos os pormenores. A água que sai nas torneiras em Achada Fátima, já pela cor amarelada, dá indícios de má qualidade, revela um dos autores do estudo sobre a qualidade da água na zona. Nelson Garcia reforça que essa água também não respeita os padrões da densidade e nem do sabor, e estando assim fora dos parâmetros mínimos da qualidade exigidos para o consumo humano, acarretando riscos para a saúde. Segundo o nosso estudo, essa mesma água não está dentro desses parâmetros, porque normalmente é uma água com uma coloração amarelada e também quanto à densidade, sim, é pesada e o sabor não é lá muito agradável. Então, concluímos que a água que bebemos é uma água de má qualidade e que se não as entidades, nesse caso reguladora, não tomar qualquer precaução antes, iremos ter grandes problemas ligados à saúde por causa do consumo dessa mesma água. A população da Achada Fátima, conforme Nelson Garcia, está ciente da má qualidade da água e algumas pessoas da zona com melhor poder econômico têm recorrido à compra de água engarrafada para o consumo. E durante a jornada de iniciação científica também foi apresentado um estudo sobre a poluição atmosférica através das atividades de extração realizadas nas pedreiras, tendo como caso de estudo a pedreira da Achada São Filipe. É um estudo que vem comprovando as queixas da população da zona sobre a poluição do ar, tendo como causa as atividades de extração na pedreira que fica na encosta da Achada São Filipe, diz uma das autoras do estudo, Stephanie Barbosa. Concluímos que ocorre grande poluição devido à movimentação de maquinaria e também à emissão de diferentes gases poluentes, como é o caso dos compostos de nitrogênio e de enxofre, e também há muita emissão de materiais particulares e aerossóis. Os materiais particulares e os aerossóis são considerados como sendo os principais poluentes atmosféricos devido à gravidade de doenças que causam nos humanos e também sendo poluentes que ficam dispersos no ar ou também podem ser dispersos pelo vento. Eles acabam por contaminar pessoas que não estão no local onde a contaminação está a ocorrer. Por isso que são poluentes que devem ser considerados mais devido à grande problemática que causam à saúde pública, ao património cultural e também à vegetação. A poluição do ar pode provocar problemas respiratórios e na pele e irritação nos olhos. Problemas esses relatados pela população da Achada São Filipe no âmbito da recolha de informações feitas pelo grupo de pesquisa, remata Stephanie Barbosa. O Dia Nacional da Atalaia Baixo, comemorado ontem, não passou em branco no município que viu nascer este ritmo tradicional. A realização do Fórum Atalaia Baixo, Património Cultural e Material de Mosteiros, foi o ponto alto na comemoração da data. Elcio Andrade assina a reportagem. Para assinalar o segundo ano após a institucionalização da data, a Câmara Municipal dos Mosteiros realizou o Fórum Atalaia Baixo, Património Cultural e Material de Mosteiros. O evento foi antecedido por uma caminhada musical na cidade de Igreja, com a participação de músicos locais. Fábio Vieira, presidente da Câmara Municipal, enalteceu que a realização desse evento
envolvendo vários intervenientes como artistas e historiadores que trabalham na historiografia do género musical, é um dos grandes desafios da autarquia para promover Talaia Baixo, um estilo musical made in Mosteiros. Esse fórum não creio que seja a prazo um espaço nobre de partilha de experiências, de conhecimentos, de intercâmbio entre várias gerações de artistas, que é para não poder preservar aquilo que é de mais identitário nesse género musical. Além desse fórum, tem outras iniciativas locais, curtas de Talaia Baixo, produção audiovisual, para que nunca perde as características que é chaves para esse estilo musical. O referido fórum teve 2 painéis, sendo o primeiro sobre a evolução de Talaia Baixo, que esteve a cargo de Domingos Lopes. O professor e ativista cultural aplaudiu a autarquia pela iniciativa de contribuir na preservação e divulgação da história do género musical. Então acredito que no futuro também tem aquela massificação através de escola e de comunidade e que também contribui grandemente para o turismo, não só para a zona de Talaia, mas também para tudo que as outras zonas de Fogo e de certeza Mosteiros está sair tão ganhando. Morgado Barros, músico e fundador da banda Procultura, falou sobre os acordes de Talaia Baixo, o segundo tema do painel, e aproveitou para chamar a atenção para a sua particularidade. Notas do primeiro grau, quarto grau e quinto grau têm que fazer parte de Talaia Baixo. Ele é a linha mestra de Talaia Baixo. Muitos jovens gostam de cantar Talaia Baixo, de gravar Talaia Baixo. Mas, no entanto, é só fugir dessa linha mestra que já está falando. Porque na componente técnica está ali abaixo, quase vou continuar a escrever na plataforma. A grande ambição é criar as condições para que na próxima edição o município possa estar a comemorar a elevação de Talaia Baixo como património cultural e material nacional, e a autarquia já está a trabalhar nisso, avançou Fábio Vieira. Nesse momento, não se está a definir termos de referência, tem um concept note que deve estar aprovado muito brevemente, e na base disso não se também cria uma comissão ad hoc multidisciplinar que também trabalha, portanto, uma proposta de candidatura e submeter-la a autoridades nacionais para efeito de reconhecimento. No final, a Câmara entregou o prémio Talaia Baixo do ano, que foi para a música Caminho de Lomba, da autoria da cantora foguense Joana Pires. Ainda da música falando, os jovens artistas Gebral e Indira acabam de lançar no mercado novos trabalhos musicais. A jornalista Ernestina Lopes já conferiu as novas sonoridades. O artista, compositor e intérprete Hélio Cabral, ou Ebral, o seu nome artístico, é um filho da casa da família RTC. Ebral entra este novo ano com um novo single intitulado Bengosse, um estilo e um ritmo diferente conforme este jovem artista. Pode falar, sair de quadrado, né? Pessoas têm sido habituadas com o Ebral num gênero, se calhar, mais slow, mais cantado. Ousa que trazer essa proposta, um afropop, um ritmo dançante, e ainda espero que pessoas gostem das novas propostas de Ebral. Música já está disponível na YouTube, na minha página oficial. Pessoas podem visitar o meu canal de YouTube, Ebral, e brevemente também está nas outras plataformas digitais. Através das plataformas digitais podemos ouvir e apreciar este ritmo dançante e contemporâneo na linha musical que Hélio Cabral já nos habituou. Acabo de deixar de falar comigo. Benfache, Bengosse, novo single de Ebral, oferece. Este jovem, também produtor, promete outros singles ainda para este ano. Gosto pode para pessoas, mas esse ano também ser um ano tão produtivo, querer trazer, deixa pessoas com também aquele outro lado de Ebral enquanto produtor, enquanto uma pessoa que realmente quer fazer um trabalho sério na música, quer dar um outro passo na minha carreira. Nunca te prometi um álbum para esse ano, mas vários singles também sei durante esse ano. 2024 inicia com mais novidades musicais. A jovem artista Indira lançou esta quinta-feira o novo EP Dia Alma. De acordo com a produtora Harmonia, o projeto Dia Alma conta com 7 faixas da sua própria autoria,
nas quais a artista assume o papel de roteirista das suas próprias histórias, sentimentos e vivências, e ainda delineia histórias do cotidiano cabo-verdiano de acordo com a sua própria perspectiva. Mais um dia sem fala, dias de trauma, não fazia barulho, dias e nos vozes de acala. Do mesmo projeto faz parte a faixa Fincapé. Este projeto conta com nomes sonantes do panorama musical cabo-verdiano, como a artista Élida Almeida, Marte Gomes Ferreira, Bruno Beats, Fred Beats, entre outros. Indira e Ebral com novos trabalhos musicais no mercado. Na atualidade internacional, o Programa Alimentar Mundial solicitou ao exército sudanês e às forças de apoio rápido que permitam a entrega de ajuda urgente a 5 milhões de sudanesas que enfrentam uma situação de emergência devido à fome. Há cerca de uma centena de caminhões da Agência das Nações Unidas bloqueados e 9 meses após a eclosão da guerra civil no país, em abril do ano passado, há agora mais de 18 milhões de pessoas a enfrentar uma crise de fome, o terceiro nível mais elevado de emergência no país. Destas, 5 milhões necessitam de abastecimento alimentar urgente na capital Khartoum, bem como nas regiões de Darfur e Kordofan. A guerra fez com que o número de pessoas necessitadas de alimentos no país mais do que duplicasse desde o início das hostilidades, pelo que o PAM apela urgentemente às partes em conflito no Sudão para que forneçam garantias imediatas para a entrega segura e sem entraves da assistência humanitária, especialmente através das frentes de conflito onde os civis deslocados e esfomeados estão encurralados e isolados. É o ponto final neste Jornal da Tarde. Resta-nos recordar os destaques. Cabo Verde integra a partir de hoje Grupo Acelerador Global das Nações Unidas sobre Trabalho e Proteção Social, uma distinção para o país, disse o primeiro-ministro, que escolhe o emprego e o trabalho digno como prioridades a acelerar com a iniciativa. Exportações e importações de Cabo Verde aumentaram em 2023. A balança comercial continua desfavorável. Instituto Nacional de Estatísticas escolhida para liderar a segunda fase do projeto que visa criar centros de referência em censos com coleta eletrónica de dados em África é um dos principais resultados do seminário de divulgação do projeto que termina hoje na Praia. Cabo Verde prepara jogo de amanhã contra a África do Sul com confiança na vitória, disse o selecionador bubista. Há avanços nas negociações entre a SINDEP e o Ministério da Educação, diz o presidente do sindicato, que adverte que o próximo encontro é a última tentativa para se chegar a entendimento sobre a nova tabela salarial. O Programa Alimentar Mundial apela ao desbloqueio de ajuda urgente no Sudão. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação